Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante, onde ele nos trata do Teorema de Tales nos triângulos. Então repare que nós temos aqui um triângulo, obviamente formado por três lados e também por três vértices, onde estou chamando de vértices A, B e C, certo? Só que nós temos aqui retas paralelas auxiliares, que são essas retas aqui em azul, onde eu tenho aqui a reta P e a reta S. E quando a gente traça essa reta S, os dois pontos, ou os dois cruzamentos que ela faz com o triângulo, também nos dão aqui dois vértices, onde eu estou chamando de vértice D e de vértice E, tá bom? Se você analisar, de repente, aqui as figuras, repare que nós temos aqui um triângulo menor, que é esse triângulo ADE, e o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Só que o Teorema de Tales, como ele trata da proporção de segmentos, você pode também analisar essa proporção em relação aos segmentos que são originados dessas retas paralelas auxiliares. Sendo assim, reparem que este lado do triângulo AB foi dividido em dois segmentos e o lado AC do triângulo também foi dividido em dois segmentos. Sendo que nós temos aqui segmentos, aqui no caso, proporcionais, certo? Correspondentes, aliás, onde esses segmentos correspondentes também são proporcionais. O que acontece aqui, então? Eu posso ter a seguinte proporção entre os segmentos que foram feitos aqui, ó. O segmento AD, na razão com o segmento DB, assim como eu também tenho o segmento AE, na razão do segmento EC. Beleza? Uma outra possibilidade é de fazer o seguinte. Eu posso, de repente, ter o triângulo menor e o triângulo maior, fazendo assim a seguinte proporção. Olha lá. AD sobre o segmento AB igual ao segmento AE sobre o segmento AC. Então, reparem que você tem aqui, quando nós temos aqui no nosso triângulo, eu posso ter, de repente, duas proporções diferentes. Uma delas em relação aos lados de cada triângulo, né? Na verdade, aos lados laterais aqui do triângulo, e a outra delas em relação a cada uma dessas figuras. Quando eu pegar aqui, então, em relação às figuras, eu tenho esse ladozinho menor e o lado maior, onde eu estou comparando aqui, no caso, dois triângulos. Legal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a AD sobre a B e a E sobre a C. Mas, professor, por que essa proporção aqui está sendo mais destacada? Porque a gente vai analisar daqui a pouco, tá? A resolução do Teorema de Tales em triângulos de acordo com esta fórmula. Mas vamos supor que, de repente, você se depare com um exercício, uma atividade, onde eu não sei o elemento, eu não sei a medida desses valores aqui de baixo, mas eu sei a medida total do triângulo. Sabendo então a medida total, a gente vai utilizar essa proporção. Então é importante que você tenha pelo menos duas ferramentas diferentes para resolver o Teorema de Tales nos triângulos. Legal? Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo esse triângulozinho aqui que eu escrevi aqui embaixo, onde nós temos desse nosso lado esquerdo o primeiro segmento sendo 2x menos 2 e o segmento de baixo tendo medida igual a 2. Assim como também eu tenho aqui desse lado direito o segmento 2x mais 6 e o segmento aqui de baixo tendo medida igual a 3. Ora, pessoal, de acordo com a nossa regrinha aqui do Teorema de Tales nos triângulos, eu posso fazer a seguinte proporção, tá? Eu vou analisar os segmentos desse lado à nossa esquerda e os segmentos desse lado à nossa direita, sendo que eu vou formar duas razões diferentes. Então, eu vou ter a primeira razão, 2x menos 2 e 2, é a que está aqui desse lado, reparem. E eu tenho a outra razão, que é 2x mais 6 e 3, que é a razão que está do lado de cá. Tá beleza? E aí, pelo fato de aqui, então, formarmos uma proporção, nós podemos resolver essa proporção multiplicando em diagonal, para que aí sim a gente determine o valor do x. Então, reparem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar multiplicando 3 por 2x menos 2. Pessoal,
Como esse numerador ele está envolvido em uma subtração, é obrigatório que você coloque esse numerador entre parênteses. Por quê? Porque esse 3 que vai multiplicá-lo, na verdade, a multiplicação tem que ser feita na forma distributiva. E essa mesma ideia a gente vai fazer para outra multiplicação. Porque repare que nós temos aqui, ó, 2 que multiplica 2x mais 6. E aí, como eu tenho esse numerador também envolvido em subtração, esse 2 vai distribuir com cada um deles na forma multiplicativa. Legal? Continuando aqui então, reparem. 3 vezes 2, 6, então vai ficar 6x, menos, porque aqui é menos, 3 vezes 2 igual a 6. Ok. Outro lado agora. 2 vezes 2, 4x, mais 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, eu tenho a seguinte equação, olha lá. 6x menos 6 igual a 4x mais 12. Então, eu vou resolver essa equação. De que maneira? Arrumando letras para um lado e números para o outro. Então, vai ficar o seguinte, olha lá. Esse 4x que aqui é positivo, virá ao primeiro membro de forma negativa. Assim como esse 6 que aqui é negativo, irá para o lado de lá de forma positiva. Fazendo o que com isso, então? Eu vou ter 6x menos 4x igual a 12 mais 6. E aí a gente resolve essa operação de adição e subtração entre os termos semelhantes. Logo, eu vou ter 6x menos 4x como resultado igual a 2x, igual a 12 mais 6, que é igual a 18. E aí, como eu quero achar o valor do x, pessoal, esse 2 que acompanha o x, automaticamente passará dividindo, aqui no caso, o segundo membro. Então, x vai ser igual a 18 dividido por 2, cujo resultado dessa divisão é igual a 9. Com isso, então, a gente acha o resultado do x igual a 9. Agora, atenção, o 9 é o resultado do x. Se a questão quiser saber quanto é que mede esses lados, vejamos. Como aqui é 2x menos 2, eu vou ter 2 vezes 9 menos 2, onde 2 vezes 9 é 18 e 18 menos 9 é igual a 16. 16 é só essa partezinha aqui, certo? Se eu considerar a parte toda do triângulo maior, eu tenho 16 com 2, cujo resultado é igual a 18. Lado de cá, façamos a mesma ideia. Lado de cá é 2x mais 16. Reparem, eu tenho então 2 vezes 9 mais 6. 18 mais 6, cujo resultado é igual a 24. Só que aqui é 24, só essa partezinha. Logo, 24 mais 3, eu tenho como resultado igual então a 27. E aí você pergunta, de repente, onde é que vai entrar então aqui a proporção? Vejamos. Eu vou considerar os segmentos que eu acabei de analisar aqui, ó, tá? Então vou pegar do lado esquerdo o valor de cima sobre o valor de baixo, então 16 e 2. E do lado direito eu vou pegar 24 e 3. O que a gente analisa? Que essas duas frações, elas representam, na verdade, uma divisão exata, onde 16 dividido por 2 é igual a 8 e 24 dividido para 3 também é igual a 8. Logo então, pessoal, pelo fato de essas duas divisões terem nos fornecido resultados iguais, isso quer dizer que sim, que esse triângulo ele é proporcional quando o x for igual a 9, tá? Então é dessa forma que a gente analisa e resolve questões, atividades, exercícios que envolvam teorema de Tales em triângulos, beleza? Sendo assim, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde nós vimos hoje sobre teorema de Tales nos triângulos, onde eu te mostrei duas formas diferentes de repente, montar a proporção utilizando o teorema de Tales. Você pode montar essa proporção utilizando os dois segmentos em cada um dos lados que nós temos, né? Dos lados laterais aqui do triângulo, ou você ainda pode montar a proporção envolvendo as duas figuras, o triângulo menor e o triângulo maior. E aí, com isso, a gente resolve a proporção
multiplicando em diagonal e assim achando o valor de x em cada atividade que envolva um triângulo. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!